Hello, paz do Senhor a todos, Shalom Adonai, Haris Kairene. Estamos iniciando mais um momento juntos aqui no canal A Rota da Teologia, com mais um momento, mais uma aula. E vamos hoje para a exegese também do Antigo Testamento, dentro de dois termos que nós vamos utilizar, a terminologia do grego, né? E aí você pergunta, mas grego dentro do Antigo Testamento? Sim, o grego, no contexto da interpretação da Septuaginta, tendo em vista que o Antigo Testamento ele é transliterado para o grego quando vem a versão de 70, a Septuaginta, que é a versão grega, né, do Antigo Testamento, a Septuaginta, que foi a literatura, né, a literatura, o corpus scriptus do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, que chegou à mão da igreja primitiva, né, da igreja do primeiro século. Não é? Agora, o que eu quero falar hoje, os dois termos que eu quero explorar um pouco para nós pensarmos, é justamente voltado, direcionado a tempo e período, e também outro é o tempo humano, período humano, e aí o tempo de Deus, o Kairos, tá? Para nós compreendermos a construção desses três termos, essas três terminologias que compõem tempo, período e o tempo de Deus, que está sob o domínio e controle dos dois, não é? Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, nós vemos, quando estamos estudando o Antigo Testamento, que é uma construção de períodos, que nós conhecemos como dispensações, não é? E esse período e dispensações, nós vamos utilizar um termo hebraico, que é o termo hebraico para utilizar os períodos, ou um período de tempo, que é o termo aion. Aion quer justamente indicar e identificar, quando ele é empregado, para tratar um período ou um espaço de tempo, que pode compreender um século, pode compreender 1000 anos, pode compreender 10 anos, pode compreender o espaço até de um dia, ou o espaço de uma semana, um mês, um ano. É um período em que ocorrem fatos, acontecimentos que construíram aquele período no sentido de tornar ele um período divisor, um período ampliador, fomentador, construtor da história. No caso, a história de Israel, a história bíblica do Antigo Testamento. O outro é o Cromos. Cromos é o tempo do homem, né? O tempo que é identificado como o período do dia, ou o tempo que o homem concebe como a divisão de horas e toda essa construção de tempo como horas, minutos, segundos, para chegar à conclusão de um tempo de dia, meio-dia, um quarto de dia, um quarto de noite, né? E dentro do contexto do Antigo Testamento, quando se fala em tempo, ou se remete a tempo, cromos, nós estamos ainda mais voltados, tendenciados ao termo aion, porque aion, que é justamente os povos do Antigo Testamento, os povos semitas, tá? Eles eram muito voltados a conceber o tempo por período. O dia era construído por período, porque o cromos, no aspecto de horas, o dia 24 horas, vai surgir com o relógio de Galileu Galilei, né? Com a Galileu Galilei, que vai propor essa questão das horas, o calendário romano, né?
E aí vem a construção histórica de relógio, de tempo, de espaço, no sentido a partir de dia. Mas dia, para o Antigo Testamento, o termo utilizado para dia no Antigo Testamento é aion, porque aion define período, tempo. Mas esse dia aion, que mesmo pode ser para um dia, é o mesmo termo aion que pode ser para um ano, pode ser para 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100 anos. Por quê? Porque ele não está indicando somente dia, mas está indicando também período, tempo, espaço de tempo. E o cromos já está indicando ao tempo do homem, ao homem que formula o tempo, ao homem conduzindo o tempo, o homem que está indicando esse tempo, que pode ser um tempo de um dia, pode ser um tempo de um mês, mas aí já é no aspecto cronológico de cromos, de tempo histórico e de tempo humano, a partir da construção e do entendimento que concebe o homem na questão e no pensamento identificador de um dia que correspondendo 24 horas. E o cromos justamente é um tempo humano, mas o aion é um tempo dispensacional, que ele pode também ser um tempo diário e pode ser um tempo relacionado a um período. Mas também temos que entender e chegar a uma concepção que, além dessas duas questões, nós temos um tempo que está acima desses dois e que rege os dois, que é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, o tempo que Deus tem estabelecido para que aconteça qualquer evento, acontecimento sobre a face da terra. E aí esse Kairos, ele interfere no aion, e esse Kairos interfere no cromos. Por quê? Porque é esse Kairos, o tempo de Deus, que dirige o cromos. E é esse Kairos, o tempo de Deus, que dirige o aion. Pandemia, coronavírus, Covid-19, entrou e veio a surgir dentro de um tempo que podemos conceber cromos, tempo do homem hoje. Porém, Deus, na sua onisciência, não é? Ele já sabia e já tinha o entendimento e que iria ocorrer essa peste, e cobrir essa peste à humanidade, e que essa peste viria sobre a humanidade dentro de 2020. Um cromos, dentro de um tempo cronológico, interferido e regido pelo Kairos, o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus é que rege a história, é o tempo de Deus que rege a história. Porque os fatos são conduzidos pelo autor da história, que é Deus. E o cromos e o aion são coadjuvantes do Kairos. Por quê? Porque são regidos pelo tempo de Deus, mesmo tendo espaços e tempos e formas já definidas, já concebidas teoricamente, e formularmente, cientificamente e hipoteticamente, já tem todo um arcabouço de esfera que concebe todo o entendimento do que é um aion e do que é um cromos em toda a sua amplitude de tempo, de espaço de tempo, de cronometração de tempo, de captar o tempo, né? Que capta, no caso, tanto o tempo no aspecto cronológico de cromos e no aspecto aion de dispensação, de período. Mas todos dois conduzidos pelo Kairos, o tempo de Deus, o tempo em que Deus interfere, que Deus conduz
e que Deus rege a história. Por quê? Porque Ele é o autor da história. Então era isso que nós tínhamos para conversar um pouco, pensando sobre Aion, Cronos e Kairos.